Um salve especial e um bom dia lindo para todo mundo da turma 5. Eu sou o professor Júnior e nessa nossa videoaula eu irei conversar com vocês um pouquinho sobre a propriedade distributiva e equações do primeiro grau envolvendo a propriedade distributiva. Inicialmente, pessoal, para que vocês possam entender essa atividade, eu coloquei aqui alguns exemplos para a gente começar a discutir. Nessa primeira atividade, eu tenho aqui o primeiro método. Eu tenho 5 que multiplica 3 mais 1. Ah, professor, eu já aprendi isso na escola. A professora disse que quando tem parênteses, a primeira coisa que eu resolvo é os parênteses. Opa, então maravilha! A primeira coisa que vocês vão resolver é os parênteses. Então, você vai vir aqui e vai calcular 3 mais 1, isso você sabe que dá 4. Então, vai ficar 5 vezes 4, resolvendo os parênteses primeiro. Isso vai dar como resultado 20. Fácil, né, pessoal? Agora, eu vou introduzir com vocês um novo método de resolução. Observem bem. Eu posso fazer resolvendo os parênteses primeiro, ou observem comigo. Esse número que está de fora, o 5, está multiplicando só o número 3. O 5 multiplica só o número 1, ou o 5 está multiplicando todo mundo aqui dentro? Ah, professor, o 5 está multiplicando o parênteses todo. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é isso. Vocês vão distribuir o 5 para o parênteses todo. Então, vamos lá. Como vocês me disseram, o 5 está multiplicando o 3. Então, você vem aqui e faz 5 vezes 3. Agora, o número 5 está multiplicando o número mais 1. Você vem aqui e coloca 5 vezes mais 1. 5 vezes 3 é 15. Aqui, como é uma continha de vezes, lembra que a gente tem que fazer joguinho de sinal? Todo número que não apresenta sinal na frente é como se tivesse escondido um sinalzinho de mais. Aí você vem aqui e faz assim, mais com mais, dá mais. 5 vezes 1 dá 5. Opa, quanto que vai dar isso? Vai dar o 15, que eu encontrei aqui, mais o 5. Observem, rapaziada, que deu o mesmo valor. Deu 20 também. Está aqui, 20 para cá e 20 para cá. Só que nesse primeiro método, eu resolvi primeiro os parênteses. E no segundo método, eu peguei o número de fora, o 5, distribuí para o primeiro de dentro e depois para o segundo de dentro. É isso que a gente fez. Vamos entender um pouquinho melhor o que está acontecendo aqui. Pelo primeiro método, eu pego menos 3 vezes menos 4 mais 1, resolvo primeiro os parênteses, resolvo isso daqui. Então, eu vou abaixar o menos 3, vou abaixar o sinalzinho de vezes e vou resolver primeiro aqui dentro. Lá dentro eu tenho menos 4 mais 1. Não sei se vocês lembram. Quem deve R$ 4 no mercado e só tem uma nota de R$ 1 para pagar, consegue? Não, professor, não consegue. Se não consigo pagar, eu vou ficar devendo. Dos 4 que eu devo, pago 1. Fico devendo 3. Agora sobrou essa continha de vezes para eu resolver. Agora é fácil. Lembra que eu comentei em sala de aula? Toda vez que eu tenho uma continha de multiplicação, eu tenho e eu devo fazer joguinho de sinal. Aí eu faço aqui, menos com menos, dá mais. 3 vezes 3, dá 9. Agora eu vou resolver com vocês pelo segundo método. Se o segundo método for verdadeiro, tem que dar também mais 9. O segundo método, vocês vão pegar esse número de fora, que é o menos 3, e percebam que ele está multiplicando
tanto o menos 4 quanto o mais 1. Olha o que saiu da minha boca, olha o que eu disse. O menos 3, ele está multiplicando primeiro o menos 4 e depois o mesmo menos 3 está multiplicando o mais 1. Por isso que a gente chama propriedade distributiva. Você pega o número que está de fora e distribui para o primeiro de dentro e depois para o segundo de dentro. Isso fica assim. Continha de vezes. Faz joguinho de sinal. Menos com menos, mais. Sinal com sinal, número multiplica número. 3 vezes 4, 12. De novo, sinal com sinal. Menos com mais, menos. 3 vezes 1 dá 3. O que sobrou para a gente? Sobrou mais 12 com o menos 3. Será que isso vai dar 9? Vai. O mais quer dizer que eu tenho, o menos que eu devo. Se eu tenho R$12 e preciso pagar uma continha de 3, vai sobrar dinheiro? Vai, porque eu tenho 12 e só devo 3. Dos 12 que eu tenho, gasto 3, sobra 9. Observem que deu o mesmo resultado. No primeiro caso deu mais 9 e no segundo caso também deu mais 9. Tá aí, moçada. Professor, mas para que o senhor ensinou tudo isso? Para que esses dois métodos? Não é mais fácil usar só com os parênteses? Resolve os parênteses primeiro, mais fácil do que fazer a propriedade distributiva? Sim, é mais fácil. Porém, existem alguns casos, moçada, que eu não consigo resolver só com a propriedade distributiva. Observem. Só resolvendo os parênteses. Se eu quero resolver isso aqui pelo primeiro método, eu não vou conseguir. O primeiro método diz para a gente resolver primeiro os parênteses. Então, vamos lá. X mais 1. Opa, mas espera aí. Nas aulas a gente aprendeu que x pode ser qualquer número que eu imagine. O x pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3. Eu não sei quanto vale o x mais 1. Eu nem consigo somar x mais 1, porque lembra que eu comentei? Esse carinho x é da família x. Esse 1 é um número sozinho. Como eles são de famílias diferentes, eu consigo juntá-los? Também não. Então, pelo método 1, moçada, eu não consigo resolver esse exercício. Eu não consigo resolver primeiro os parênteses. Então, entra a grande propriedade distributiva. É ela que vai nos ajudar a solucionar esse problema. Quem está de fora é o 5. O que está de fora multiplica o primeiro, o que está de fora multiplica o segundo. Então, vamos lá. O 5 multiplica primeiro o x. E depois o 5 vai multiplicar o mais 1. Agora, antes de eu fazer essas continhas de vezes com vocês, vamos a uma revisão. Revisão número 1. Professor, quanto que é 2 vezes A? 2 vezes A é 2A. Lembra que a gente comentou em sala que quando nós temos um número e uma letrinha do alfabeto, para representar a multiplicação dela, eu não preciso colocar nada entre elas. Então, quando não tem nenhum sinal entre o número e a letrinha, é um sinal de vezes. Então, 2 vezes A, 2A. E menos 3 vezes B? É uma continha de vezes? É. Continha de vezes, eu faço joguinho de sinal? Faço. Se não tem nenhum sinal na frente do B, eu posso escrever como? Menos 3 vezes mais B.
todo número ou toda letra que não tem sinal, eu ponho o mais. Como é uma continha de vezes, falamos várias vezes que eu tenho que fazer um joguinho de sinal. Menos com mais dá menos, sinal com sinal. Agora, 3 vezes B. Como vimos aqui em cima, eu posso escrever como 3B. E o de baixo fica como, professor? Mesma coisinha. O 2 tem sinal na frente? Não. Então, a gente põe um sinalzinho de mais aqui. Como eu vejo que quem manda aqui é a continha de vezes, eu lembro que continha de vezes eu pego sinal com sinal, mais com menos dá menos, e número vai multiplicar número. 2 vezes 7, 14. Mas o 14 está acompanhado de quem? Do A. Então, menos 14, A. O último, a mesma coisa. Menos 12 vezes 7A. Como é uma continha de vezes, eu faço o joguinho de sinal. O 12 tem o sinal do menos. O 7 não tem sinal nenhum. Se não tem sinal nenhum, eu posso colocar um mais na frente dele. Fazendo o joguinho de sinal, menos com mais dá menos. Agora, número multiplica número. 12 vezes 7 vai dar 14, 84. Então, aqui vai dar 84. A letrinha aqui que sobrou, o A. Então, vai dar menos 84A. Em cima dessa revisão, eu consigo agora resolver isso daqui. Como eu já sei, 5 vezes x, 5x. Resolvendo de baixo, 5 vezes mais 1. Como é uma continha de vezes, eu ponho um sinalzinho de mais aqui, faço mais com mais que dá mais, e número multiplica número. 5 vezes 1 dá 5. Isso vai ficar 5x mais 5. Aí tem muitos alunos que cometem um grande erro. Vem aqui e coloca 5x mais 5, vai e coloca como resultado para mim 10x. Isso não pode. Esse 5x é um carinha da família x. Lembra que a gente comentou em sala? E o 5 é da família número sozinho. Eu posso juntar esses dois que são de família diferente? Não, vai ficar desse jeito o resultado. Professor, mas resolver equação não é descobrir o valor do x? Sim, mas reparem, pessoal, isso daqui ainda não é uma equação. Para ser equação, tem que ser igual esse exemplo aqui de baixo. Esse exemplo de baixo é uma equação, porque tem uma igualdade. Lembra, a igualdade são os dois pratos da balança e tem um valor para descobrir. Aqui não tem igualdade, então eu chamo de expressão algébrica. Agora, o último pedacinho aqui. Vamos lá. Nesse caso, observem comigo. Quem está de fora? O menos 10. Quem que o menos 10 pega primeiro, professor? O menos 2x. Então, vamos lá. O menos 10 vai multiplicar primeiro o menos 2x. Eu venho e faço joguinho de sinal. Menos com menos, eu coloco mais. Agora, o 10 multiplica o 2. 10 vezes 2 dá 20. Só que quando eu multipliquei o 2, ele não está sozinho, ele está com x. Então, 20 vezes x, 20x. Então, isso aqui vai dar 20x. Agora, quem que o menos 10 vai pegar? Olha que simples. O menos 10 vai pegar agora o mais 1. Então, o que está de fora pega todo mundo que está de dentro. Então, o menos 10 vai pegar o mais 1. Menos com mais dá menos. E 10 vezes 1 dá 10. Então, ficou menos 10. O resultado
Fica assim. Pode juntar menos 20x com menos 10? Não, não, professor, não pode, porque o x o 20 é da família x e o 10, número sozinho. Agora, para que a gente possa finalizar a nossa videoaula, vamos resolver uma equação envolvendo parênteses. Primeira coisa, quando vocês baterem o olho numa equação, tem que ter os dois pratos da balança ou as duas casinhas, conforme a gente falou. Então, tem que ter um sinal de igual, tem que ter os dois lados. Então, isso é uma equação. Segunda coisa, quando vocês enxergarem uma equação com parênteses, a primeira coisa que você tem que tirar é os parênteses. Lembra? Parênteses rima com parente. Parente não serve para nada. Então, a gente manda embora primeiro quem? Os parênteses. Então, para resolver uma equação com frações, vocês vão tirar primeiro os parênteses. Observa aqui e responde para mim, pessoal. Nessa equação, quais são os parênteses que apareceu? Ah, professor, apareceu 2x mais 3. E quem está do lado do 2x mais 3? O 3. Então, primeiro eu tenho que resolver isso daqui. Esse pedacinho, esse bloco. Pergunto para vocês de novo, aí na sua casa respondam para mim. Nessa equação apareceu algum outro parênteses? Sim, professor, apareceu x menos 1. E quem que está do lado do x menos 1? O 4. Ah, então eu tenho que tirar também esse outro bloquinho aqui, ó. Esse aqui. Depois que eu eliminar todos os parênteses, eu consigo resolver a equação. Segunda coisa que eu não posso esquecer. Muitas vezes, quando eu tenho um número que eu tenho que aplicar a propriedade distributiva e entre o número e o parênteses não tem nada, é como se também fosse um sinalzinho de vezes. Então, o número, igual a gente viu aqui em cima, eu tenho um número e tenho uma letrinha do alfabeto. Entre elas não tem nada, eu ponho um sinalzinho de vezes. Eu tenho um número e tenho um parênteses. Eu também posso colocar um sinal de multiplicação. Então, o que eu fiz aqui com vocês? Copiei o primeiro parênteses de branco e vou resolver aqui. Vamos lá, está aqui do lado. O 3 não tem sinal, é mais. O 2x não tem sinal, é mais. Quem que o mais 3 pega primeiro, pessoal? O mais 3 vai multiplicar primeiro o mais 2x. Quem que o mais 3 pega depois? O mais 3 pega, professor, o mais 3 também, olha lá. Então, o mais 3 vai multiplicar o mais 3. Tanto na primeira linha quanto na segunda linha é uma multiplicação. Eu faço joguinho de sinal. No primeiro, mais com mais, fica mais. Agora, o número multiplica o número. 3 vezes 2, 6. 6 o quê? 6x. Olha o companheiro dele aqui. No segundo, sinal com sinal. Por que sinal com sinal? Porque é uma continha de vezes. Mais com mais dá mais. E 3 vezes 3 dá 9. Então, aqui eu tenho mais 6x. E depois, no outro, eu tenho mais 9. Então, vocês vão pegar esse resultado que encontraram e vão colocar aqui embaixo. Mais 6x com mais 9. Agora, vamos resolver o de verde, ó. Esse daqui. O x não tem sinal na frente, a gente pode pôr mais. Quem que o menos 4 multiplica primeiro?
Ah, professor, o menos 4 está multiplicando primeiro o mais x. E depois, quem que o menos 4 multiplica? O menos 1. O menos 4 multiplica o menos 1. Fazendo um joguinho de sinal aqui, mais com menos dá menos, e menos com menos dá mais. Agora, 4 multiplica o x. Vamos ver se vocês lembram. 4 vezes x, pensa um pouquinho. Muito bem, você acertou. 4x. 4 vezes 1. 4. Então, eliminando o segundo parênteses, eu fico com menos 4x mais 4. Vem aqui e coloco menos 4x mais 4. Tudo isso igual a 3. Pronto, nessa passagem que eu fiz de cima para baixo com vocês, eu eliminei os parênteses. Agora é só resolver a equação do primeiro grau. Como vocês já sabem, de um lado fica só quem for da família X. Então eu pergunto aí para vocês, responde para mim todo mundo em casa. Quem é da família X aqui? Ah, professor, esse carinha aqui, o 6x. O outro, o menos 4x, porque ele tem um x do lado. Tem mais alguém da família X? Não. Então, vamos deixar os irmãozinhos da família X junto. Antes do sinal do igual, vai ficar só quem for da família X. Depois do sinal de igual, fica os números sozinhos. O mais 6x é da família X. Está na casa dele? Tá. A gente abaixa. O outro carinha da família X aqui é o menos 4x. Está na casa dele? Tá também. A gente abaixa. Igual. Agora vamos lá. Vamos circular de outra cor. Vamos colocar aqui de rosa. Os números que forem número da família número sozinho. Eu tenho aqui o mais 9, que não tem letrinha do alfabeto, o mais 4 e o 3. O mais 9 é um número sozinho e está na casa da família X. Então ele tem que ir para a casa dele, a mãe dele chamou ele. Quando ele troca de casa, ele muda a operação. Se ele é mais, a operação inversa da continha de mais é menos. Então, ele vem como menos 9. Ó, a casinha dele é de cá. O mais 4 está antes do igual. Então, ele está na casinha da família X. Quando eu mando ele para a casa dele, ele troca a operação. Quem é mais 4 vira menos 4. E o 3 é um número sozinho. Está na casa dele? Já está na casa dele. Continua na casa dele. Se não tem sinal, é mais. Agora é só a gente resolver. Olha que bonito que ficou. Família X com família X. Número sozinho com número sozinho com número sozinho. Separamos as famílias. Agora vamos pôr as criancinhas para dormir. Eu tenho 6 e gasto 4. Estou juntando esses dois porque é da mesma família. Quem tem R$6 e gasta 4 no mercado vai ficar com 2. 2x. Agora vamos juntar os números sozinhos, moçada. Está acabando. Devo R$4. Devo R$9 para o meu amigo lá da escola. E devo R$4 para a tia da cantina. Quanto que eu devo no total? Quem deve R$9 e quem deve 4 vai juntar uma dívida e vai ficar devendo 13. Dos 13 que eu devo, minha mãe só me deu R$3 para pagar. Pessoal, dos 13 que eu devo, eu consigo pagar só 3? Não consigo. Então, eu devo R$13 e só tenho 3 no bolso. Então, vou ficar devendo. Dos 13 que eu devo, pago 3. Fico devendo 10. Agora, para finalizar com chave de ouro, qual é o nosso objetivo?
Professor, quando eu resolvo uma equação, o nosso objetivo é deixar o x sempre sozinho. E eu sei que aqui entre o x e o 2 não tem nada, é um sinalzinho de vezes. Então, para eu deixar esse x sozinho, resolver a equação, quem que eu tenho que tirar do lado dele? O mais 2. Como aqui é uma multiplicação, então a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, eu vou dividir esse lado aqui por mais 2. Se eu divido um lado da balança por 2, para a nossa balança não desequilibrar, como a gente conversou em sala de aula, eu tenho que dividir o outro lado também por mais 2. Olha o resultado aqui. Mais 2 dividido por mais 2 vai dar 1. 1 vezes x. E 1 vezes x dá o próprio x, lembra? 1 vezes x é igual a x, porque 1 vezes qualquer número, o x é qualquer número, o resultado é sempre ele mesmo. Agora vamos dividir isso aqui. Isso é uma fração. Fração a gente faz joguinho de sinal, porque fração nada mais é do que uma divisão. Menos com mais dá menos. E 10 dividido por 2 dá 5. Então, resumindo, eu faço joguinho de sinal quando é divisão e quando é uma multiplicação. Rapaziada, espero que vocês tenham entendido. A gente fez bem de forma detalhada. Vou deixar com vocês a lista de exercício para me entregarem no dia 22 de novembro. Por enquanto, um forte abraço e um final de semana abençoado a todos vocês. Fiquem com Deus.